Bom dia para todos, tudo bem, pessoal? Então, hoje na nossa aula, nós vamos começar um conteúdo novo, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre frações. Na verdade, novo assim. Vocês já devem ter observado, gente, que o sexto ano, ele é uma revisão, né? Daquilo que vocês aprenderam em outros anos. Falei que alguém ia querer entrar? Deve ser o Henrique. Só um minutinho. Então, nós vamos dar sequência, né? Nessa nossa revisão do quinto ano. E pouca coisa muda, né, gente? Alguma coisinha a mais que vocês não sabiam que a prof acrescenta, mas na verdade é uma revisão do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano, tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar, na página 160 e 165. Tá errado aqui, meu. 1065 não dá, né? Vamos lá. 160 a 165. Prof, esse eu já fiz. Mas não era para ter feito ainda. Não é que eu já fiz a 160 até 166. Mas esse não era para fazer ainda, tá? Então, vamos lá começar? Então, fração, gente. Vocês sabem o que é uma fração? O que representa uma fração? Quando fala de fração, quando a prof fala fração, o que vem na mente de vocês? Alguém quer falar? De dividir? Isso, muito bem. A fração é uma operação que é na verdade, uma divisão, né? Então, a prof trouxe uma definição aqui, daí a prof vai explicar ela, tá? Fração corresponde a uma representação das partes de um inteiro. Deixa eu ligar minha mesinha que desligou. Então, pessoal, vamos começar ali de novo. Fração corresponde a uma representação das partes de um todo. Ele determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Então, por exemplo, se eu tiver um chocolate com 8 pedaços, né? Então, o meu inteiro são os 8 pedaços. Eu até queria ter um chocolate aqui para mostrar para vocês, mas eu não consegui ir no mercado comprar, porque a prof não está saindo de casa, né? Então, tem 8 partes esse meu chocolate. Se eu pegar 2 partes essas 2 partes é o que a gente chama de fração do inteiro. São 2 partes de 8 que eu peguei, tá? Então, as partes que eu estou tomando são 2 de 8. Então, aí a gente tem uma representação de uma fração. Como, por exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 do seu total. Então, nós temos aqui a nossa pizza, tá? Dividida em 8 partes, e cada partezinha dessa representa o quê? 1/8, né? 1/8 da pizza. Não vai escrever, minha filha? Ai, só falta, gente. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos trocar. O que aconteceu? Ai, Jesus. Só um minutinho, gente. Acontece, né? Essas aulas ao vivo. Tudo acontece. Aula ao vivo é ao vivo, né? Sempre tem um imprevisto, né, Vitor? Ai, começou. Escreveu. Escreveu agora. Escreveu, que nem diz a minha sobrinha. Deixa eu voltar lá. Essas tecnologias têm vontade própria, parece, né? Então, ó, como a prof estava falando. Então, nós temos aqui a nossa pizza dividida em 8 partes, e cada parte dessa, gente, né, é a fração, ó. Cada parte é uma fração do inteiro. Então, que fração representa esse pedaço? 1/8. E esse outro? Mais 1/8. 1/8. E assim por diante. Até a gente fechar toda a nossa pizza, tá? Somando
todos os pedaços, a gente vai ter 8/8, que representa o quê? O nosso inteiro, toda a pizza, certo? Na fração, o que é importante a gente saber? Os elementos envolvidos nessa fração, tá? Então, como a prof falou, a fração, ela representa uma divisão. Só que a gente representa essa divisão de uma forma diferente, né? Então, a gente sempre representa um número sobre o outro, separados por um traço horizontal, tá? Esse traço horizontal a gente chama de traço fracionário. O número de cima da fração é o numerador e o número de baixo é o denominador, certo? Então, dando sequência aqui, ó. Se eu como 3 fatias, posso dizer que comi o quê? 3/8 da minha pizza. Então, 1/8 mais 1/8, 2/8. Mais 1/8, 3/8, certo? Então, a fração que eu comi é 3/8, certo? Vocês ouviram algum barulhinho? Acho que tem alguém tentando entrar na aula. Acho engraçado, né? Porque não entra na hora certa. A professora pede. Vamos continuar lá. Então, é importante a gente saber a respeito da fração, o significado de cada parte que compõe ela, tá? Que compõe essa divisão. Então, o número 8, gente, que a gente chama de denominador, ele representa o número de partes que o nosso inteiro foi dividido. Anteriormente, no caso da pizza, a nossa pizza foi dividida em quantas partes? Em 8 partes, certo? Então, isso que é o significado do denominador, é o seu todo, é tudo que eu tenho, todas as partes, certo? O numerador, que é o número de cima, ele indica quantas partes eu estou pegando desse inteiro, quantas partes eu estou considerando, tá? Então, aqui eu estou considerando 7 partes de 8. Como se fosse na pizza, por exemplo. Foi eu e o Vitor na pizzaria. Eu comi 3 fatias e o Vitor comeu 4. Então, quanto que nós comemos de toda a pizza? Nós comemos... Nossa, prof, tanta gente você falar, você fala logo eu. De 8. Uai, Vitor, então a Maria Clara, já que você não quer me acompanhar na pizzaria, Vitor, vou chamar a Maria Clara. Não, eu quero ir, prof, mas... Falar que eu comi mais que você, aí você complica, né, prof? Você não gosta de pizza? Gosto sim, mas... Na verdade, eu como muito mais que 3, né? Quando eu vou na pizzaria. Mas... Prof, sabia que um dia eu comia 5 pizzas? Você sabia? Meu Deus, bastante. Olha aí, eu vou chamar o Henrique, que ele come bastante. Então, brincadeiras à parte. É bruxaria, Valeu, prof. hein? É bruxaria. Ele é magricelo e come 30 pizzas e não engorda. Vamos lá, então. Então, o numerador representa a quantidade de partes que eu estou pegando, que eu estou considerando desse inteiro, tá? E o nosso traço fracionário, gente, ele representa uma divisão. Então, essa fração aqui, ó, nada mais é que o quê? Que 7 dividido por 8, quando a gente fala de operação matemática, tá? Então, sempre... E ela pode ser representada de outra forma, pode ser representada assim também, tá? Ó, com aquele traço na diagonal, tá? Então, eu posso representar nesta forma também, certo? Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Considerando aquela minha barrinha de chocolate, dividida em 8 partes iguais, tá? Importante, o seu inteiro tem que estar dividido em partes iguais. Senão, você não pode considerar uma fração correta, tá? Então, eu tenho aqui meu chocolate dividido em 8 tabletes, tá? 1 dividido em 8. E desses 8, eu vou pegar 7. Vai ficar assim, ó. Então, eu tenho 7 partes de quanto? De 8. Então, o 7 que eu estou pegando representa o meu numerador. As 8 partes que o meu inteiro está dividido é o meu denominador. E, no caso, aqui na fração, o traço fracionário que representa uma divisão. Então, vamos lá. Como que a gente pode nomear as frações? As frações, elas têm, de acordo com os denominadores, elas podem ser divididas em 2 grupos para a gente nomear. Então, a gente tem um primeiro grupo,
né? Nomear ou leitura, que a gente fala, né? Como a gente faz a leitura da fração. Então, quando o primeiro grupo é formado pelos denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí uns especiais, que são os 10, o 100 e o 1000. Então, quando eu tenho uma fração que tem denominador 2, a gente chama de meios. Então, a gente lê primeiro lá o numerador. O numerador você vai falar normal. 5, 6, 7, 8. Você vai ler o número normal, tá? E aí, o denominador, sim, a gente lê de uma forma diferente. Então, quando o nosso denominador for o 2, a gente vai ler da seguinte maneira. 3, que é o numerador, meios, tá? Toda vez que o seu denominador for o 2, você vai usar a palavra meios. 8 meios. 15 meios, tá? Então, sempre que o denominador for 2, você vai usar a palavra meios para se referir a esta fração. Quando o meu denominador for 3, a gente vai falar terços, tá? Então, eu tenho 1 terço, 2 terços, 15 terços, e assim por diante, tá? Quando o meu denominador for 4, então a gente vai chamar de quartos. 5 quartos, por exemplo. Quando o denominador for 5, vão ser quintos. Então, nesse caso que a prof trouxe, 7 quintos. Quando o denominador for 6, 2 sextos. Então, o nome vai ser, da parte do denominador, a gente vai chamar sextos. O 7, nesse caso, 4 sétimos. O 8, 6 oitavos, nesse caso, mas toda a fração que aparecer o 8 de denominador vai ser oitavos. 9 nonos. Então, nós vamos ter 3 nonos nesse caso, certo? Bem simples. Então, o 2 é meios, 3 terços, 4 quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Bem tranquilo. Agora, quando a gente tem o denominador 10, 100 e 1000, eles são chamados de forma diferente. Então, quando a gente tiver o 10, vai ser décimos, tá? Então, nessa fração que a prof representou aqui, a gente tem um décimo. Se eu tivesse essa aqui, por exemplo, seria o quê? 30 décimos. E assim por diante, tá? No caso do denominador 100, a gente chama de centésimos. Então, nesse caso, eu tenho 8 centésimos. E o 1000, milésimo, 2 milésimos. Além disso, gente, nós temos, por exemplo, se eu tiver um 10.000 no denominador, prof, como que eu vou chamar? Décimos de milésimos. E se eu tiver o 100.000? Centésimos de milésimos. E se eu tiver 1 milhão? Vai ser milionésimo, tá? E assim por diante. Então, essas frações, elas recebem, então, esse nome especial. E toda vez que eu tenho frações que têm os denominadores, que tenha um número 10, 100 ou 1000, um múltiplo de 10, né? Formando de 10 em 10, vamos dizer assim, a gente chama isso aqui de fração decimal. Então, toda vez que aparecer um 10, um 100, um 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante, que a gente chama de potências de base 10, mais para frente vocês vão entender o que são potências de base 10, que são multiplicações geradas só por 10, tá? Então, por exemplo, 10 vezes 10 é 100, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. Então, são números gerados a partir de uma multiplicação de 10 por 10. Então, a gente chama isso de fração decimal. Então, essas frações decimais são denominadores 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. O segundo grupo que a gente tem são denominadores diferentes desses que nós já citamos, de 2 a 9, né? De décimos, centésimos e milésimos. São aqueles denominadores compreendidos entre 11 e 99, entre 101, 999, 1001, 9.999 e assim por diante. Quando a gente tem denominadores compreendidos entre esses grupos que a prof falou, a gente vai acrescentar a palavra avos ao número que está aí embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó,
7 15 avos, tá? Viu que é diferente daqueles que nós tínhamos antes. 13 57 avos. 45 182 avos. 7 21 avos. Então, toda vez que eu tiver denominadores diferentes de 2 a 9 e das frações decimais, sempre eu preciso acrescentar o avos. Então, se eu colocar aqui para vocês 2.999, o que vai ser? Avos, tá? 375, 487 avos. Tá? Então, sempre a gente lê desta forma, quando for diferente do primeiro grupo lá, ok? Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Nada de novidade, né? Então, as frações... Oi. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Quando fala 209 milésimos, esse, tipo, com... 209 milésimos? Isso. Eu queria saber como que fica esse 209, da onde que ele tira, tipo, entre aspas, né? Da onde que ele tira. Não entendi sua pergunta. Tipo, da onde que ele... Uma situação que envolva esse número? Isso? Por exemplo, assim, é a Maria que está falando? Maria, se eu tenho R$1.000, tá? R$1.000. E eu gasto 209. Então, qual é a fração que eu gastei do dinheiro que eu tinha? 209 de R$1.000, que era a quantia que era o meu todo. Entendeu? Então, é uma parte que eu gastei do meu dinheiro. Isso representa quanto que eu gastei de R$1.000. 209 é o que eu gastei, certo? Em relação ao total que eu tinha. Esta pode ser uma representação para 209. Entendeu? 209 milésimos, no caso, né? Tá? Então, gente, uma observação que a gente precisa fazer é quando a gente tem o denominador 1. Porque eu também posso ter o denominador 1. Quando isso acontece, tá? A gente lê essa fração só a parte do número inteiro. Então, por exemplo, 15 sobre 1, a gente vai ler 15 inteiros. Na verdade, todo número, ele pode ser escrito na forma de fração, quando a gente tem esse denominador 1 aqui. Até mesmo, vamos ver lá, ó, 55 sobre 1. O que eu vou ler aqui? 55 inteiros, porque não é 55 dividido por 1, certo? Então, é 55 inteiros. Então, quando tem o denominador 1, não pode esquecer, a gente lê só a parte do numerador, tá? Não tem um nome especial para esse denominador 1, certo? Mas é importante vocês também saberem que todo número pode ser escrito na forma de fração, né? Considerando que o denominador dele é o número 1, ok? Dando sequência, a prof trouxe aqui algumas atividades agora para a gente praticar, tá? A prof não aprofundou aqui na questão da fração, porque tem, assim, bastantinho exercício. Então, para não acumular a quantidade de atividades para vocês fazerem, a prof vai dividir por tópicos, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o que é a fração, como a gente representa e coisa e tal, como faz a leitura da fração. E daí, nas próximas aulas, a prof vai trazer os tipos de frações que a gente tem, para a gente não acumular atividades. Porque eu entendo também que não é só matemática que vocês têm tarefa, né? Apesar de não ter aula todo dia, se a gente estivesse na sala, o ritmo era mais acelerado. Mas como eu não posso estar acompanhando vocês de perto, então eu prefiro ir aos poucos para não, assim, sobrecarregar e também fazer com que vocês entendam isso de uma forma mais leve, certo? Então, vamos fazer algumas atividades juntos aqui para a gente fixar o que a gente trabalhou hoje. Então, aqui diz assim, ó.
Pinte as figuras representando a fração indicada. Então, eu tenho aqui 1/4. Então, eu tenho o meu inteiro dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, eu quero pegar quantas? 1. Então, eu vou pintar apenas uma partezinha do meu inteiro, tá? Então, aqui eu tenho essa fraçãozinha representada, é 1/4. Certo? Prof, qual que vai ser a tarefa de... as Já páginas de vou tarefa? passar, calma. Até o final da aula eu passo. Agora, no segundo, 3/4. Então, ó, o meu inteiro está dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, quantas que eu vou tomar para mim? Quantas que eu vou ter que pintar? 3. Então, a professora vai fazer uns rabisquinhos aqui, ó, tá? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho a representação de 3 partes de 4. 3/4. 15/20. Então, eu tenho 20 partes aqui no meu inteiro. Meu inteiro está dividido em 20 partes. E dessas, eu quero quantas? Eu quero 15. Então, vamos pintar aqui na... Vou fazer xizinho para ficar mais... Então, aqui vamos ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu peguei 15 partes de 20. E para a gente terminar aqui, nós temos 2 partes de 8, ou seja, 2/8. Meu inteiro está dividido em 8 e eu vou pegar 2 partes. 1, 2, tá? Então, eu tenho aqui 2 partes de 8. Tranquilo, né, gente? Bem fácil essa questão da representação. Aqui a gente fala uma representação geométrica da fração, tá? Mais um exercício. E esse aqui é interessante, prestem atenção, porque tem exercício parecido com esse lá nas atividades para vocês fazerem. A tartaruga Roseli está lendo um livro de romance que contém 90 páginas. Tendo lido 2/3 do livro, quantas páginas ainda faltam para ela 30. concluir a leitura? 30. Então, nós temos que pensar assim, que o nosso inteiro, né? O nosso inteiro, que é todo o livro da Roseli, está dividido em 3 partes iguais. A prof vai tentar fazer igual aqui, tá? Se não sair, vocês vão entender, né? 3 partes iguais, certo? Então, o livro dela foi dividido em 3 partes. Quantas páginas tem o livro dela, gente? 90. Então, quer dizer que eu tenho 90 dividido por 3. Então, 90 por 3 vai dar 3, que dá 9, dá 0, abaixo 0, 0 na chave. Então, quer dizer que cada parte dessas do livro que está dividido aqui, vale quanto? Vale 30, certo? Cada uma vale 30. E a Roseli já leu quantas? 2 partes dessa, certo? Então, ela já leu 60 páginas, né? Quantas páginas faltam para a Roseli ler? 30. 30 páginas. Então, a nossa resposta é 30 páginas. Opa, colocou uma perninha a mais aqui. Certo? Viu que simples? Existe uma outra forma de resolver isso, que é calcular uma parte do inteiro. Aqui nós usamos a geometria, né? Um desenho para representar essa situação. Mas a outra parte, para mim, eu acho mais fácil, porque é mais prático, você não precisa ficar desenhando, né? E pensando nos esquemas que você tem que fazer. Seria assim, ó. Eu vou calcular 2/3 de 90. Ou seja, eu vou achar uma fração de 90. O que é isso aqui, gente? Para a gente fazer esse cálculo, tem um método bem simples. Você vai pegar o 90. Olha o que a gente fez aqui. A gente não pegou 90 e dividiu por 3? Em 3 partes iguais, né? Então, nós vamos pegar esse 90 e vamos dividir por 3. E o resultado que a gente obtém da divisão, que no caso 90 dividido por 3 é 30, a gente multiplica por 2, tá?
No caso aqui, se a gente quiser saber quantas páginas ela já teria lido, certo? Mas o nosso problema está pedindo quantas ela não leu, né? Então, deixa a prof mudar aqui. Como ela já leu 2/3, então, quantos terços falta para ela ler? Um único terço, né? Então, vamos fazer assim que fica mais... Já vamos sair direto na resposta. Então, 30 vezes 1, 30. Então, a nossa amiga ainda precisa ler 30 páginas. Viram como assim? Eu acredito que é mais prático. Mas, se você acha mais fácil fazer pelo método geométrico, tranquilo, pode fazer. Só que vai chegar um ponto que vai ficar cálculos muito grandes. E daí, para você representar o seu inteiro com partes muito grandes, o teu inteiro é um tamanho muito maior, vai ficar difícil. Então, esse método a gente chama de método prático. Eu falo assim que é o processo da rodinha. Que para você calcular uma parte do inteiro, você faz o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Igual se eu quiser calcular 3/5 de 10. Como que eu vou fazer lá? 3/5 de 10. Tenho 10 reais e gastei 3/5. Quanto que equivale? Então, divido pelo de baixo. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, que é 6. Então, se eu gastei 3/5 de 10 reais, eu gastei quanto? 6 reais. Certo? Então, essa é uma forma de você também calcular uma parte do inteiro, tá? Sem usar a parte geométrica. Tranquilo? Vamos lá. Um terceiro. Maria e Paulo receberam uma barra de chocolate do mesmo tamanho cada um. Maria comeu 1/3 do seu chocolate e Paulo comeu 2/3 do seu chocolate. Quem comeu mais chocolate? Maria ou Paulo? Quem comeu mais, gente? Paulo. Quem? O Paulo, né? Então, a nossa resposta aqui é o Paulo. Certo? Aí diz assim, justifique sua resposta representando geometricamente as duas situações. Então, vamos lá. Nós temos o chocolate da Maria. Aí, o duro é para fazer do mesmo tamanho aqui, tá? Com essa canetinha. Tá dividido em 3 partes iguais. Considera que é igual, tá, galerinha? Usa a imaginação. Então, aqui vamos pôr o M de Maria. E aqui nós temos o Paulo. O Paulo tem o mesmo chocolate, dividido também em 3 partes, igual da Maria. Então, a Maria comeu quanto? Uma partezinha, certo? Então, uma de 3. E o nosso amigo Paulo comeu 2 de 3. Logo, a gente comprova que quem comeu mais foi o Paulo, através da representação geométrica. Bem simples esse, né? Vamos lá, número 4. Analisando o quadro ao lado, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. O número 2 é o numerador da fração 3. Quem vai se habilitar a dizer se é verdadeiro ou falso? 3. 2 é o numerador da fração 3? Quem falou? Sim, verdadeiro, não é? É verdadeiro, né? Ó, o numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Então, aqui é verdadeira. O número 7 é o denominador da fração 2? Maria. Desculpa. O número 7 é o denominador da fração 2, Maria? Eu acho que é. É verdadeiro ou falso? Ó, numerador, denominador. O 7 é denominador? Verdadeiro. Eu acho que sim. Uhum. Verdadeira. Agora vamos lá. O Gustavo Dambros, que está na aula, né? Sim. Os números 2, 4 e 7 são chamados de numeradores? Verdadeiro ou falso? Falso. O 2, o 4 e o 7. Falso. Falso, né? Porque a gente tem tanto aqui, o 2 é numerador, mas o 4 e o 7 são o quê? Denominadores. Muito bem.
Os números 2, 3 e 5 são chamados de numeradores? Elo, a Heloísa tá aí? Sim ou não? Não, acho que não. Quem falou? Eu, Maria Clara. A Maria. Quem estava na aula? O Pietro. Eu vi que o Pietro entrou. Sim, tá na live. Pietro, você pode responder para a prof? O número 2, o número 3 e o 5 são chamados de numeradores? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Vê se ele escreveu lá Eu no acho chat. que ele tá digitando, prof, porque ele mandou um oi no chat. Então vamos ver se ele escreveu no chat lá. Pietro, olha a tela de apresentação da prof. Pode falar, Pietro. Ou você está sem microfone? Ele escreveu ou não? Nada, prof. Então vai lá, Vitor. É verdadeiro ou falso? 2, 3 e 5 são numeradores? 2, 3, 5, sim, é verdadeiro. Verdadeiro. Ah, esse povo não gosta de participar da aula. Os números 2, 3 e 4 são chamados de denominadores, Maria? O 2, o 3 e o 4 são denominadores? Sim ou não? Eu acho que é falso. É falso. Acho não. É falso. Por quê? É falso. Porque o 2 é numerador. O 3 Sim, também é numerador. Somente o 4 é um denominador. Certo? denominador. Agora vamos lá. Todo número racional pode ser expresso na forma de A sobre B com B diferente de zero. Essa aqui a prof responde para vocês, tá? Essa aqui é verdadeira. O que significa essa escrita? Que todo número pode ser escrito na forma de uma fração, desde que o denominador seja diferente de zero. Aquilo que a prof falou. Por exemplo, todo número pode ser escrito na forma de fração com o denominador 1. E a partir do 1, qualquer outro denominador, tá? Só não pode ser zero. Por quê? Porque na matemática, a divisão por zero, ela é indeterminada, né? A gente não consegue calcular, não tem lógica calcular algo dividido por zero. Então, por isso, que a gente diz que aqui é verdadeiro, tá? E como a fração é uma divisão, então não pode ser o zero. Então, todo número pode ser escrito dessa forma, né? Na forma fracionária, desde que o B, no caso, quem é o B? O denominador seja diferente de zero, certo? Agora, a última atividade, se eu não me engano. Identifique em forma de fração a parte colorida de cada figura. Tem alguém que está na live que quer dizer para a prof, da letra A? É 8 terços. 8 terços, será? O que representa o 8? O número de partes que eu tenho 3 oitavos? inteiro, né, gente? Então, o 8 é embaixo, tá? E a parte Então é 5, é o quê? 3 oitavos. 3 oitavos. Tá? Porque eu tenho 8 partes, né? E dessas 8, somente 3 estão pintadas. Então, Prof, Pietro te chamou no chat. 3 oitavos, tá? Agora vamos lá na letra B. Mais alguém quer dizer? Prof, Eu Fala, então. É 3 quartos. Eu ia falar, meu Deus. Então, calma, 3 vamos pôr quartos. em ordem, calma aí. 3 Quanto que quartos. é? 3 quartos, porque o nosso inteiro está dividido ó, em 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu tenho 4 partes. E dessas 4, 3 estão pintadas. Então, é 3 quartos. Henrique, quer falar, hein? Licença. Oi. O Pietro perguntou qual é o dominador. Quem é o denominador? Isso?
O denominador, Pietro, é o número que está embaixo da fração, tá? Sempre o número de baixo. Então, no caso aqui, ó, o denominador é o 8 e o numerador é o 3. Denominador indica quantas partes o meu inteiro está dividido e o numerador, o número de partes que eu estou pegando, que eu estou considerando. Certo? O Henrique vai falar que fração que é essa ou não? Eu posso falar, prof? Quem está falando? Maria Clara. A Maria 100%, né, Maria? Vai lá, Maria, que fração que é essa? 1/2. Meio, né? Oi, quem É. falou? Cadê a Júlia? Não sei da Júlia. Então, ó, de duas partes, Tá, pronto. uma está pintada. Então, eu tenho meio, tá? E para terminar aqui, Gustavo, quanto que eu tenho aqui? Que fração que eu tenho? 4 inteiros? Não. A gente tem quantas partes? 4 quartos. 4 quartos. Isso, 4 quartos. Ou seja, a gente tem um inteiro, tá? O meu inteiro tá pintado. Então, 4 quartos, que é igual a 1 inteiro. Certo, galerinha? Que bom que vocês participam. Então, gente, como a prof falou antes, anotem a tarefa. Então, a página de tarefa é 163, 164 e 165. São 8 exercícios, tá? Tudo nesse estilo que a prof mostrou aí para vocês. Calcular uma parte do inteiro. Ficou dúvida naquele cálculo de partes do inteiro? Usando o método da rodinha? Por exemplo, lá, se eu gasto 2/5 de R$30. Quanto que é 2/5 de 30? Então, para resolver, o que eu faço? Ao invés de fazer o inteiro, dividir em 5 partes, né? De 30, pegar 30 e dividir em 5 partes, né? Desenhando geometricamente, então, o mais fácil é fazer esse processo aqui, ó. Vocês vão dividir pelo de baixo e o resultado dessa divisão, multiplicar pelo de cima. Então, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador o resultado. Então, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 2/5 de R$30 é R$12. Certo? Esse processo é mais prático. Eu gostaria que vocês usassem esse processo. Por exemplo, no exercício 3, vocês vão ter que usar esse tipo de processo, tá? Beleza? Beleza, prof. Então, gente, diante de uma dificuldade, substitua o não consigo pelo vou tentar mais uma vez. Às vezes, a gente encontra dificuldade para fazer uma atividade e desiste dela, né? Mas não é assim que a gente pode fazer. A gente, se não consegue, tem que tentar mais uma vez, tentar mais uma vez. Às vezes, a gente precisa tentar 30 vezes para conseguir. Como a prof já falou para vocês, é errando que a gente aprende. A gente aprende a coisa certa errando, né? Então, por isso, quando vocês têm uma coisa, uma tarefa que é difícil, não olha para ela e fala assim, eu não consigo fazer isso aqui, não entendi. Busca recursos para que você possa fazer. Pede ajuda para o pai, pede ajuda para a mãe, pede ajuda para a prof, leia mais uma vez. Vocês têm um mundo de conhecimento na mão de vocês que é o celular. Pesquisa, tá? Volta na aula, assista a aula de novo para conseguir fazer. Mas não desistem na primeira vez, tá? Não desistam, melhor dizendo, na primeira vez. Tá? Tem que tentar. Não é uma única vez que você vai ler um exercício que você vai entender. Na verdade, para entender um exercício, realmente, a gente precisa fazer 3 leituras. Uma leitura rápida, uma leitura mais compassada e uma leitura que você vai interpretar o teu problema e uma terceira leitura para retirar os seus dados. Então, esse processo das 3 leituras que você faz vai ajudar muito vocês a resolverem as atividades. Não só de matemática, de português, história, geografia, tá? Então, o recadinho que a prof tem para essa semana, para vocês, para a vida, no caso, é nunca desistam na primeira vez, no primeiro olhar, tá? Sempre tente novamente. E se não der na segunda tentativa, continue tentando. Uma hora você vai conseguir, ok?
Gente, bons estudos para vocês, boa semana, fiquem todos com Deus. Nossa tarefa essa semana é para entregar na quinta-feira, tá? Não esqueçam, tem muita gente que não tá mandando tarefa. E depois vai fazer falta. Pessoal, ficou alguma dúvida ou foi tranquilo? Hã? Foi tranquilo, prof. Então tá bom. Beijinhos, tá, gente? Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, manda lá para a prof no WhatsApp, tá? Tá. Saudade de vocês. Tchau. Tchau. Tchau, prof.